Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso segundo vídeo de perguntas e respostas. Eu fiz uma vez aqui no canal um quadro, né, que se iniciou, que são perguntas e respostas do meu Instagram. Aqui, inclusive, se você não me segue no Instagram, eu recomendo que você siga lá. Lá eu compartilho várias coisas do meu dia a dia e também respondo várias dúvidas dos inscritos aqui do canal. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Todo dia eu coloco um vídeo novo te ensinando uma técnica nova, uma estratégia para você poder fazer dinheiro na internet através de técnicas de SEO, tá? Então, dando continuidade ao nosso quadro, hoje eu separei aqui algumas perguntas lá do Instagram para poder responder aqui. E a nossa primeira pergunta é: como você faz dinheiro na internet? Muita gente me segue no Instagram e não conhece o canal. No Instagram eu tenho muito mais seguidores do que aqui no canal. Então, muitas pessoas ficam naquela, pô, como é que esse cara faz grana e tal? Parará. Então, aqui eu vou responder. Eu faço dinheiro com técnicas de SEO de diversas formas. SEO são técnicas de posicionamento de sites para os mecanismos de buscas. E a minha maior fonte de renda é a minha empresa. Eu tenho uma empresa há 5 anos que se chama Smart Hat. E essa empresa, ela presta serviços dentro do mercado de SEO. Então, nós temos dentro do nosso portfólio diversos serviços e produtos da empresa. É daí que vem a minha maior fonte de renda. A minha empresa, ela é especialista em venda de backlinks desde o começo, desde quando nós fundamos ela em 2018. Ela é a base dela, o produto principal, o serviço principal é a comercialização de backlinks, tá? Além da comercialização de backlinks, nós temos alguns outros serviços, como planejamento, textos, consultoria, mentoria, imersões e diversas outras coisas. Mas a maior parte do meu faturamento vem da minha empresa. Eu tenho também alguns outros negócios na internet, tá? Eu tenho negócios de afiliados, eu tenho sites de AdSense, eu tenho algumas outras coisas que vão pingando por aí, mas a maior parte do meu rendimento vem da minha empresa, ok? Vamos lá para a segunda pergunta. Quando você começou a trabalhar com SEO? Eu comecei a trabalhar com SEO há muitos anos. Eu conheci SEO em 2009, quando eu montei uma agência de publicidade. Eu comecei trabalhando nessa área como web designer. Em 2001, eu aprendi a fazer site, descobri que era possível fazer site. Desde então, eu comecei a me especializar e com 18 anos, em 2008, quando eu tinha 18 anos, eu consegui o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi como professor de informática. Eu dava aulas de web design, ensinava as pessoas a criarem sites que eu já sabia criar, né? Aí então eu tive a grande ideia de criar uma agência. E quando eu criei a agência, o que eu fazia? Vendia sites. E o que acontecia quando eu vendia sites? Eu precisava de vender mais sites. Foi então que eu encontrei o SEO como uma forma, como um argumento para conseguir convencer os meus clientes de que um site era realmente necessário. Ele precisava de um site para conseguir aumentar as vendas. Então comecei a oferecer esse serviço, tá? Isso foi em 2009. Então desde 2009 eu tenho um relacionamento próximo, tenho um relacionamento bem estreito com técnicas de otimização de buscas para o Google, né? Antes eu ia falar para os diversos sites. Quando eu comecei tinha KD, Yahoo, Bing, mas hoje em dia basicamente só o Google tem volume de tráfego, né? As outras ferramentas, né, os outros buscadores ficaram muito para trás, tá? Então é isso. Quando eu comecei a trabalhar em 2009. Quanto tempo você levou para se estabilizar na internet? Eu comecei a trabalhar na internet, apesar de trabalhar com SEO, eu comecei a trabalhar na internet em 2015. Em 2014 eu já comecei a trabalhar, mas em 2015 foi quando eu comecei a me estabilizar de fato. Eu vendi alguns serviços como freelancer, fazia algumas otimizações, prestava serviços, mas em 2015 eu comecei a viver 100% da internet, oferecendo esse serviço 100% pela internet, porque eu vendia o serviço, mas ele era presencial. Eu vendia para as empresas que estavam próximas de mim. Em 2015 foi quando eu peguei o primeiro cliente, onde foi 100% online, que ele me pagou e eu recebi o dinheiro sem ver ele, apenas com algumas ligações, e foi muito legal. Eu vi que era possível, e de 2015 para cá, ou seja, tem 7 anos, a gente está em 2022, tem 7 anos que eu vivo unicamente, exclusivamente da internet, sem fazer reuniões presenciais, sem botar calça, sem sair de casa, sem fazer nada disso, 100% com o dinheiro da internet, tá? Então, quanto tempo que eu levei para poder me estabilizar, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta. Quanto tempo que eu levei para me estabilizar? Logo nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, eu já estava conseguindo me manter 100% da internet sem precisar dos clientes que eu tinha presenciais, tá? Vale lembrar que a minha
primeira bandeira fincada dentro da internet não foi através de infoprodutos, de access, de afiliados, de nada disso. Foi vendendo o que eu sempre vendi, serviço. Eu prestava o serviço. Um site precisava de otimização, eu oferecia o meu serviço, negociava com o cliente, ele me pagava um FII mensal, né, um valor mensal, e eu trabalhava para ele dentro do projeto, beleza? Vamos lá. A outra pergunta, como você aprendeu sobre PBN? Quase não vejo conteúdo na internet, nem na gringa. Então, em 2015, eu consegui um cliente. Esse cliente, ele era muito grande. Era um cliente do mercado financeiro e esse cliente, ele era muito grande, ele precisava de um trabalho que era muito complexo. Então, ele contratou uma agência para poder executar esse trabalho e essa agência contratou uma outra agência que me contratou, para vocês terem dimensão de como que a parada era insana. Basicamente, essa empresa do mercado financeiro tinha uma rede de blogs, uma rede muito grande de blogs, onde de certa forma, depois eu fui descobrir, né, manipulavam algumas coisas do mercado, né? Faziam notícias para que um controle de alguma coisa financeira que eu não entendia e não entendo muito bem, mas basicamente eu tinha a missão de posicionar muitos e muitos sites e eu precisava fazer isso com uma velocidade muito grande. E eu precisava muito desse contrato, eu precisava muito daquele trabalho, tinha um FII legal, pagava bem na época pra mim. Pra você ter ideia, era R$ 3.000, que era na época, tipo, isso em 2015, e eu tava começando a me estabilizar dentro desse trabalho, então realmente era um valor que pra mim fazia muita diferença, eu não podia perder de forma alguma. Então eu tive que me aventurar a descobrir técnicas que fizessem com que eu pudesse posicionar de forma mais rápida. Então eu pesquisei em muitos fóruns underground gringos e consegui descobrir que existia essa técnica de PBN e ela era a única solução que eu podia ter para conseguir resolver o meu problema e entregar o resultado que era esperado pelo meu contratante. Então eu comecei a me especializar, comecei a me aperfeiçoar. Não era fácil de encontrar informações, como até hoje não é, mas eu consegui gerar o resultado que eu precisava. Desde então eu falei, eu não quero outra vida, eu só vou fazer isso. E me especializei em PBN desde 2015. Então tem 7 anos que eu faço PBN full. Inclusive, a minha empresa, ela vende links que são de PBNs e nós utilizamos essa expertise minha para poder criar a empresa, né? Não tem como você criar uma empresa de serviço se você não entende do serviço. Então eu já entendia do serviço. Quando eu criei a empresa em 2017 para 2018, a gente criou a empresa, né? Eu e a Luciana, que é minha esposa e minha sócia. A gente criou de 2017 para 2018. Então, desde então, a gente foca 100% nesse trabalho, tá? Então eu aprendi tudo pesquisando e testando muita coisa, tá? Testei muita coisa, perdi muito dinheiro, perdi muito tempo para poder conseguir aprender a fazer, a desenvolver um processo que seja sólido, um processo que seja escalável. E hoje, graças a muito trabalho, a gente tem tudo isso, a gente consegue escalar, a gente consegue manter as nossas redes e o principal, a gente consegue gerar resultado para os nossos clientes, beleza? A outra pergunta aqui, ó, o que te fez escolher trabalhar com SEO? Então, eu não escolhi trabalhar com SEO, o SEO me escolheu, tô brincando. Não, eu não escolhi trabalhar com SEO. Foi meio que tipo assim, eu não sabia que existia marketing quando eu abri uma agência de marketing. Olha só, uma agência de publicidade, eu não fazia ideia de que existia marketing. Eu só sabia fazer site, eu sabia mexer com Photoshop, sabia mexer com CorelDRAW, eu sabia mexer com esses programas. Então eu pensei, eu vou vender essas coisas para as outras pessoas. Quando eu quis vender, eu descobri que existia um processo de vendas, que existia marketing, que existia uma série de fatores que eu precisava aprender. Dentre eles, SEO, que era um posicionamento orgânico no Google. Então, eu comecei a fazer por necessidade e aí então eu fui descobrindo muitas coisas no SEO que me atraíram, como por exemplo, a parte que envolve o comportamento humano. Isso é uma coisa que me atrai muito. Eu sempre gostei muito de sociologia, de antropologia, de filosofia e tudo isso é aplicado dentro do SEO. Você trabalha com comportamento humano, você vê o volume de pesquisa, você vê o que as pessoas estão pensando, você vê o que as pessoas querem, você vê o fluxo, os padrões que elas seguem. Então isso me atrai muito, porque o primeiro contato que eu tive com esse tipo de assunto foi dentro do jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre gostei muito de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu ele tem uma parte filosófica muito grande, muito forte. Todo mundo que começa a treinar jiu-jitsu, cedo ou tarde vai aprender alguns conceitos de filosofia. Então, eu já gostava de filosofia, me atraí pelo jiu-jitsu por conta disso, gostei mais do jiu-jitsu, e quando eu descobri que isso poderia ser aplicado dentro do meu trabalho, que é o SEO, eu fiquei animadão e dediquei a minha vida a isso. Falei, não, é isso que eu quero, não vou fazer nada de diferente que não seja SEO, porque consegue misturar muitos campos que para mim são muito importantes. Como eu disse, antropologia, sociologia. Antropologia, se você não sabe, é o campo da ciência que estuda o desenvolvimento da sociedade. Então isso me atrai muito, me atrai muito. Tudo relacionado a comportamento humano eu gosto muito. Então por isso que eu decidi cravar a bandeira no SEO e não largar de forma nenhuma. E tem uma coisa que é muito interessante também, né? SEO paga bem, né? É um serviço que é muito bem remunerado, não tenho o que reclamar, então por isso que eu fiquei. A outra pergunta aqui são o seguinte, 3 dicas para quem está começando. Bom, 3 dicas para quem está começando. A primeira é não desistir, tá? A primeira é não desistir. Se você está querendo aprender técnicas de SEO para você conseguir viver 100% na internet ou de alguma forma que você consiga controlar seus horários,
consiga ter liberdade, a primeira é não desistir. Por quê? Isso é uma coisa muito nova. Hoje nem tanto, hoje tem muitas informações, tem muitos canais no YouTube, tem muita coisa, mas quando eu comecei a viver da internet em 2015, era uma parada meio nova ainda, já existiam pessoas que viviam, mas muito poucos, existiam poucas formas de monetização, não tinha a quantidade de informação que tem hoje. Então hoje é muito mais fácil da gente conseguir saber que isso é real, né? Eu não sabia muito que era real, eu morava numa cidade que tinha 70 mil habitantes na época, então eu falei assim, caraca, mano, não tem outra opção, preciso ganhar dinheiro na internet. Tinha uma filha pequena, recém-nascida, então eu tive que me virar e acreditei até o final e graças a muito trabalho deu tudo certo, consegui construir minha carreira baseada nisso, viajei o mundo, morei na Europa, morei na Ásia, frequentei eventos internacionais, então foi muito bacana essa experiência. Então a primeira dica é não desistir. A segunda dica é parar de seguir todo mundo, tá? Hoje, por mais que a gente tenha muita informação, o que é benéfico, isso também pode ser um contra muito grande, porque senão você para aqui, ó, é dropshipping pra cá, é AdSense pra lá, é domínio não sei o que pra lá, é trader aqui, opções binárias, mas não sei o que, técnica tal, técnica B, técnica C. Então tudo isso, às vezes quando você chega, fica meio bombardeado de informações, acaba não dando certo. Então o segredo é pegar um e ir até o final, não parar, fazer uma imersão naquilo dali e falar, ignorar todos os outros assuntos e focar somente em um, porque esse um feito muito violentamente, pode ter certeza que ele vai dar muito certo, seja lá qual for. Se for SEO, melhor, né? Que aqui a gente tem conteúdos todos os dias, então consegue entregar uma boa base para quem tá começando, consegue dar bastante parâmetro para quem já está no mercado, para saber se está fazendo a coisa certa, para saber se tá indo na direção certa. E a terceira dica é o seguinte, é me seguir. Tô brincando. É bom me seguir, como eu disse, aqui tem conteúdo sempre, a gente sempre tá produzindo conteúdo e assim, eu tenho uma filosofia, né, de sempre mostrar bastante coisa, eu mostro bastante informações, eu sempre me preocupo com todos os detalhes de entregar, então é bom. Mas brincando, essa não é a dica não. A primeira dica é não desistir, a segunda dica é não seguir todo mundo e a terceira dica é fazer parcerias o quanto antes, tá? O quanto antes você conseguir se unir a pessoas que estão com o mesmo propósito que você, mais rápido você vai conseguir crescer, tá? Isso é uma regra natural da vida, porque quando você se envolve com muitas coisas, às vezes você tá até aqui tentando, tá estudando, tá aprendendo, tá aplicando, mas tá cercado de pessoas que não acreditam naquilo e vão te colocar pra baixo, ou você simplesmente não vai conseguir se dedicar 100% porque a sua mente está ocupada com coisas que não interessam. Então, essa é a terceira dica, se isolar dessas pessoas, anular essas pessoas da sua vida, porque elas não vão te trazer benefício nenhum. Então, acreditar, me seguir, tô brincando, mas pode seguir, não seguir todo mundo, tá? Não seguir todo mundo e se isolar das pessoas negativas, as pessoas que estão ao redor, que não acreditam, que não querem que você faça isso, porque por mais que você acredite que todas as pessoas que estão próximas de você, que dizem gostar de você, estão ali, ah, não, pô, eu gosto do Bruno, quero que o Bruno dê certo e tal. Aqui, quer porra nenhuma. A maioria quer que tu se foda, essa é a verdade, entendeu? Então tem que isolar mesmo, parar no teu computador, estudar, ter foco e dar tudo certo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Tá aqui o primeiro link aqui da descrição do Instagram, ativa as notificações aqui pra você não perder nenhuma novidade e tamo junto, hein?